Vamos falar do primeiro andar e eu vou começar relembrando vocês uma coisa que a gente fala desde o primeiro encontro, que é para vocês tomarem cuidado na hora de fazer uma leitura sobre o primeiro andar, né? Isso que a gente chama de primeiro andar, que o primeiro andar ele não existe verdadeiramente, né? Não existe essa separação didática. Existe a célula elementar, a célula fundamental existe. E ela representa coisas muito específicas, que foi o que a gente viu no nosso primeiro encontro. Aquilo ali existe de fato separadinho, né? O que a gente chama de primeiro andar, não. Isso é didática, é só para a gente aprender com calma, né? Só para a gente ir analisando os elementos e vendo suas funções, seus significados, para que eles servem, mas não existe essa separação, né, de andar, ela é inclusive ruim. Quando a gente falar do grafo completo, vocês vão ver como faz muito mais sentido ver a coisa como um todo. Por quê? Porque são vetores, né, gente? São pontezinhas assim que levam a caminhos que dependem desses dois andares, na verdade. Então a gente dá uma fragmentada, principalmente para entender nesse sentido bem didático mesmo, né? Só para acompanhar o raciocínio do Lacan, mas não existe, tá bem, gente? E por que que é necessário a gente falar que não existe? Porque não acaba aqui. Daqui partem coisas. E quando a gente olha, a gente acaba vendo alguma coisa que faz assim, né? Mas isso não é verdade, porque acontecem muitas coisas lá para cima para que a gente possa vir pensando isso daqui. Então, é importante saber que depois a gente precisa fazer um a posteriori com o gráfico completo. Bom, dito isso, lembrando então que o grafo, né, ele é uma coisona só, assim, com inúmeros vetores que são super importantes da gente ir pegando ao longo do tempo. E ele é uma topologia, né? Ele é uma estrutura topológica. O que significa ser uma estrutura topológica? Significa que a gente está falando aqui de uma topologia mesmo, né? De um objeto topológico. Então, ele tem suas orientações, que são os vetores, seus elementos, que é onde a gente vai colocando ali os nomezinhos, mas ele funciona como um todo. Ele é um grande todo, né? Então, esse que é o ponto, assim, primordial. Ah, o Lacan separa em dois andares? Separa. Mas não separa também nesse sentido de é possível pensar os dois andares separados. O que ele faz de separação é a construção mesmo, né? A gente acompanha lá no seminário 5 as formações inconscientes, a gente acompanha o Lacan fazendo essa construção. Então, não é exatamente que ele faça um, depois faça o outro, nesse sentido de dois momentos, mas ele está fazendo uma construção até que a gente chega no que de fato ele vai nomear como grafo do desejo. Então a gente insiste um pouquinho nisso para a gente acabar, que às vezes a gente a gente vai decorando, né, a coisa e fragmenta demais. Então se lembrem que a gente, né, só está observando assim esses elementos nesse tal desse primeiro andar, mas que é um todo. Pois bem, gente, vamos começar então. Primeira coisa que eu vou fazer hoje, para a gente já começar a caminhar junto desses elementos, quero que a gente pegue duas coisas, que são o que são esses elementos, quais são suas funções, mas também a relação vetorial, né? Quais são as relações aqui desses vetores? Quando a gente fala de vetor, é quando a gente olha, né, do sujeito barrado para ir de o que será que está acontecendo, o que que a gente pode pensar, ou quando a gente pega aqui do tesouro do significante e volta para cá, o que está acontecendo, o que que a gente vai dizer. Então, a ideia é que a gente vai entendendo um pouco menos fragmentado também e um pouco mais a relação entre esses elementos. Tudo bem? Quando a gente olha aqui para o primeiro andar, a gente precisa lembrar que antes, lá com a célula elementar, o Lacan está enfatizando uma questão, que é o fato de que esse tal desse sujeito dividido, desse sujeito barrado, ele é um efeito da linguagem. E que isso muda a estrutura como nós, falantes, que também habitamos a linguagem, a gente vai se relacionar com o campo das necessidades, da demanda e, portanto, do desejo. Então, quando a gente fala do grafo do desejo,
a gente está vendo a topologia que faz parte do fato de que nós somos falantes e, portanto, habitamos a linguagem. Então, nenhuma necessidade ela é verdadeiramente biológica. Por quê? Porque nós habitamos a linguagem. Porque a linguagem estava antes de nós enquanto biológicos. E isso, para Lacan, é radical, né? Isso muda a forma como a gente vai ler a própria estrutura do corpo. E aí, por que que eu quis começar por aqui? Porque eu ia fazer um comentário ali sobre o sujeito, mas a gente precisa saber que existem formas diferentes de pensar essa estrutura. E tem leituras biologicistas e leituras não biologicistas. Na leitura que vocês vão ver, partindo de mim, ela não é biológica. O que isso significa? Que, né, a gente falou disso daqui, olha, só para relembrar para o nosso ponto de partida, quando o Lacan fala lá no seminário 5 mesmo, sobre pedaço de carne, sobre um corpo real, ou a biologia dos falantes, isso daqui é mítico. Mítico significa que não existiu verdadeiramente. Por quê? Porque a gente nunca foi um pedaço de carne. Então, a gente já parte do princípio de que tudo que a gente nomeia, inclusive como biológico, a gente nomeia, né? A linguagem já estava lá. Então, isso é importante, por quê? Porque o nosso ponto de partida ali, como sujeito barrado, né? Então, a gente está partindo dele. Aqui, quando a gente parte do sujeito barrado, deixa eu tirar esses rabiscos daqui. Só para a gente poder ir escrevendo isso para não se perder. Então, vamos lá, a gente tem um ponto de partida, né, que é o sujeito dividido. Por que que o ponto de partida não é um sujeito e depois o sujeito está dividido, percebem? Ponto de partida já é um sujeito barrado. Ponto de partida não é um sujeito pleno que entra lá no desejo ou faz uma aquisição de linguagem e depois se divide. Não, ele já é sujeito dividido. Porque o sujeito dividido é o nosso ponto de partida, né? Porque esse sujeito barrado aqui, ele é justamente, ele tem uma divisão que é justamente a divisão da linguagem. A linguagem divide o sujeito, alguma coisa fica do lado de fora. Esse sujeito aqui, ele é um sujeito dito, ele é um sujeito falado. Por que dito? Por que falado? Porque tudo que pode ser presentificado dele, tudo que a gente pode dizer desse sujeito, estava antes no outro, porque o outro é anterior. Então a gente vai falar que esse sujeito, ele é um sujeito dito, ele é um sujeito falado, ele é um sujeito efeito de linguagem. Se ele é efeito de linguagem, a linguagem já estava lá. A linguagem estava antes. Desse ponto de partida, lá no seminário 5, o Lacan vai falar assim: ele está falando do sujeito barrado, tá? Esse algo torna-se sujeito propriamente dito, sujeito barrado, no sentido em que o simbolizamos, à medida que é marcado por essa condição que o subordina não apenas ao grande outro enquanto lugar de fala. O que ele está trazendo para a gente? Que esse sujeito, né, esse sujeito barrado, ele é barrado no sentido de que ele opera, ele aparece como efeito de uma estrutura simbólica. E se ele aparece como efeito dessa estrutura simbólica, ele já foi marcado por essa condição que é passar pela outridade, né? Passar pela linguagem. Diga, Karine. Mari, isso seria o eu ideal que Freud fala? Isso o que seria o eu ideal? É essa parte que você está citando de ser barrado pela linguagem, porque ele é dito pelo outro. Seria o eu ideal que Freud... Não, não seria o eu ideal, não. A gente está falando realmente do sujeito dividido, né? O fato de que o sujeito passa por ideais produzidos por outros vai constituir o campo do duplo, né? De ideal do eu e eu ideal. Mas a gente não está falando disso, não.
tá bem? Esses ditos, né, essas idealizações que são construídas com a relação com os outros, vão formando este campo aí, que é onde a gente vai constituir uma imagem. Mas é um depois, entende? Assim, né? A gente não está falando especificamente disso. Uhum. Acompanharam, gente? A gente vai falar disso quando a gente falar do IDA, que vem logo em sequência. Né? Tá. Vocês vão ver que aqui logo em sequência tem justamente o IDA. Tá bom? Bom, então a gente parte aqui, né, do sujeito dividido. Ele é o nosso ponto de partida. Desse ponto de partida aqui, a gente vai ver esse vetor, né, que é o vetorzinho aqui com o IDA. Então, a gente tem aqui sujeito dividido. Sujeito dividido significa que a gente está falando sobre a entrada na linguagem, nesse sentido, né, do sujeito ser barrado, ser efeito de linguagem. Do sujeito barrado, então, parte aqui, né, um vetor até IDA. O que a gente vai falar desse IDA aqui neste momento? Ele vai formar uma imagem especular. E aí o Lacan vai dizer assim: a imagem do outro, enquanto IDA, é o ponto onde o sujeito tem esse tipo de vínculo consigo mesmo, com uma imagem que representa aquilo que podemos chamar de a linha de sua realização imaginária. Então, a gente tem do sujeito dividido, né? Aparece, então, esse sujeito. Essa divisão, gente, mais uma vez, ela não é para Lacan um trauma da infância, um trauma do nascimento, ou um trauma individual, ou uma ferida da castração pelos pais, né? Não é isso que a gente está falando desse sujeito dividido, mas é a própria estrutura dele. Né? A própria estrutura desse sujeito é de que ele não é uno, é que ele é feito de linguagem, né? Ele nunca foi uno. Ele é constituído, sua constituição é de linguagem. Mas por ser barrado, por ser dividido, o primeiro movimento que ele faz em direção a outro, né, que é essa lateral aqui que a gente está olhando. Ixi, tá errado. Então, quando a gente olha aqui para essa lateral, ou seja, do sujeito em direção ao outro, enquanto outro lá, tesouro dos significantes, a gente tem muitas formas de nomear o outro. Aqui, no primeiro andar, o Lacan vai priorizar, né, o tesouro dos significantes. Então, tem um movimento, né, que é em relação ao sujeito até esse outro, para retirar deste outro lugar de fala sentido sobre si mesmo. Então, aqui no meio, a gente tem esse IDA, que é a constituição dessa imagem especular. O que isso significa? Que a primeira identificação do sujeito é com uma imagem. Falei disso semana passada, né? Tá até aqui embaixo, mas só para a gente se lembrar, então, que aqui desse sujeito barrado, essa imagem especular, Lacan vai falar da constituição do eu imaginário, da petrificação em ideais, né? Por isso que o sujeito barrado não é disso que a gente está falando, né? Mas tem uma dialética aqui da identificação que vai começar no que o Lacan vai trabalhar, no estágio do espelho, que ele vai trabalhar no esquema óptico, no esquema dos dois espelhos, ou seja, do sujeito dividido, a imagem que ele vai constituir de si é um trabalho de pegar aquilo que não é uno, né? Porque aqui a gente tem ele em sua divisão, ou seja, aqui ele não é uno, ele nunca é uno, ele é sempre dividido. Mas ele faz um movimento que é para tentar unificar uma imagem.
É uma tentativa, pela via das identificações, de construir, então, aqui uma montagem, né? Uma montagem imaginária. Isso significa, gente, que a gente vai ter uma montagem, e essa montagem, né, vai constituir um eu imaginário, que ele nos dá uma experiência de uma imagem completa, né? Isso daqui é uma alienação que pode ser petrificada, ela vai falar desse curto-circuito da petrificação. Então, quando a gente vai lá em direção a essa recolhida da linguagem sobre nós mesmos, a gente tem um primeiro momento, lembrando sempre que a gente fala de momento no sentido lógico, tá? E não cronológico da coisa, mas a gente tem então aqui esse primeiro momento em que uma imagem é formada. Então, a gente vai se relacionar com uma imagem construída a partir do outro, a partir dos ditos desse outro, das falas desse outro, das construções, e aqui vai indo para o campo da identificação.